A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado! Boa noite, gente. Estamos aqui hoje para mais um Pode Sexo, Pode Tudo. Esse é um programa que traz conhecimento, debate, informação sobre sexualidade para pessoas cis, trans, não binárias, para indivíduos em relacionamentos homo, hétero, pan ou bissexuais e para jovens e adultos de todas as idades. Afinal de contas, a energia sexual é uma energia de criação e ela é para todo mundo. Hoje o nosso assunto é libido, ou desejo sexual, e a prática de exercícios físicos. Antes da gente começar a falar especificamente desse assunto que nos trouxe aqui hoje, é importante a gente explicar um pouquinho o que seria libido, né? Libido e desejo sexual são a mesma coisa? Vamos dizer o seguinte, que não e sim. Na verdade, libido, ela é uma palavra derivada do latim e que significa desejo ou anseio. Então, na verdade, não, porque não se trata de um desejo ligado restritamente à questão sexual. Na verdade, libido é um anseio ou um desejo por tudo que rege a nossa vida, por tudo em que a gente deseja na nossa vida. É a libido que me traz aqui hoje para falar com vocês sobre sexualidade. É a libido que me faz levantar todos os dias cedo para fazer exercícios, né, com a ajuda do meu querido personal Vanderlei Neto. É a libido que depois de um dia inteiro de trabalho atendendo, me dá o desejo de ir para minha aula de dança de salão lá na Soul Dance. É a libido que faz com que a gente realize todos os nossos desejos e tudo aquilo que nos faz feliz no nosso dia a dia. Bom, então, e também sim. Por que sim? Porque sim, está relacionado também ao anseio e ao desejo de ter relações de intimidade, de ter relações sexuais. Então, na verdade, por exemplo, pessoas que têm depressão, elas costumam ter uma diminuição da libido. A gente chama também de desejo sexual hipoativo. Na verdade, essas pessoas, elas não têm desejo para a vida, né? Porque elas estão em depressão. Então, como que elas poderiam ter desejo sexual? Não tem, né? Então, e tem relação a libido, o desejo sexual, com a prática de atividades físicas? Vamos ver. Para isso, eu trouxe hoje aqui um convidado mais do que especial, que é o Dr. Dilo Modesto, que também é oftalmologista como eu, e também como eu, começou a trilhar um outro caminho, né, e fez uma formação em medicina do esporte. Hoje ele atende como médico do esporte na Clínica Salutares, na Rua Capulco 250, no bairro de Cavaleiros. E aí eu trouxe ele para a gente conversar sobre essa relação da libido com a prática de exercícios físicos. Dilo, muito agradecida por você ter aceito o nosso convite para a gente fazer esse bate-papo desse assunto extremamente interessante. Naira, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz por estar aqui, por participar desse programa, e principalmente com você, porque, como você falou, eu acho que não é fácil na vida, às vezes, você decidir trilhar um outro caminho, principalmente na medicina, né? E não é fácil, às vezes, você buscar novos conhecimentos. Então, eu acho isso extremamente saudável quando a gente começa a estudar outras coisas. Eu acho que a gente amplia a nossa visão e a nossa capacidade como profissionais. Então, você falou que a gente começou com a mesma especialidade, né, de oftalmologia, e hoje nós estamos aqui para conversar assuntos totalmente diferentes. Verdade. E eu acho isso extremamente rico, extremamente saudável. Hoje eu posso dizer que, apesar de ter estudado medicina do esporte, nutrologia esportiva, eu me considero um oftalmologista melhor,
porque eu acho que hoje eu tenho uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais sistêmica. Eu acredito que deva ter acontecido isso com você também. Então, eu fico muito feliz pelo convite, muito obrigado, e feliz de poder participar aqui com você. E vamos lá, vamos discutir esses assuntos aí tão Muito interessantes. show. Espero que a galera goste. E vamos lá. Vamos lá. Bom, Dila, então me diz uma coisa. Quem pratica atividade física tem mais desejo sexual do que quem é sedentário? Então, Naira, eu já aprendi com você um pouquinho quando você falou sobre essa visão mais ampla do que é libido, né? Então, geralmente as pessoas relacionam libido ao desejo sexual. Mas eu já aprendi um pouquinho com você aqui agora, entendendo que a libido é muito mais do que isso, né? Não envolve somente a questão sexual. Então, quando a gente pensa que a prática de atividade física, ela precisa que o nosso corpo estabeleça algumas mudanças, porque a gente sai de um estado de repouso para um estado de atividade. Então, é necessário que a gente possa fazer várias mudanças metabólicas, mudanças hormonais, mudanças vasculares, mudanças a nível de neurometabolismo, mudanças neuroendócrinas. Então, uma série de mudanças são necessárias para que a gente possa fazer atividade física, né? Para que o nosso organismo esteja capacitado para isso. Então, essas mudanças provocam uma série de alterações em vários aspectos. Uma cadeia, né? Uma cadeia. Eu posso dizer que a atividade física ela pode melhorar a libido? Com certeza. Principalmente com essa visão que você trouxe agora, tão ampla quando a gente fala sobre libido. Queria mencionar aqui primeiro, olha que legal, Journal of Sexual Medicine. Né? Eu tinha quase certeza que você ia citar esse artigo de 2018. Eu não sei a data dele, mas ele mostrou, científico isso, hein, gente? Mostrou que mulheres que praticam até 6 horas de atividade física por semana, você vê que é uma quantidade pequena. Sim. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 150 minutos por semana. Então, essas mulheres, elas praticavam 6 horas de atividade física por semana, apresentavam maiores níveis de desejo, excitação e lubrificação em comparação com mulheres sedentárias. Então, existe cientificamente essa relação. Mas quando a gente fala de libido, o libido ela é uma questão multifatorial. Sim, né? perfeitamente. Então, eu não poderia abordar somente um aspecto. Verdade. Então, a gente pode, aos pouquinhos, ir falando de todos os aspectos que envolvem a libido, para que a gente possa, para que quem esteja ouvindo e vendo, entender isso aqui um pouco melhor. Então, por exemplo, um dos principais fatores que causam alteração da libido seria o estresse. Perfeitamente. Né? Então, a gente hoje vive num mundo extremamente estressante, e é lógico que tem aquele estresse benéfico, que é aquela descarga adrenérgica, né, que nos prepara para uma situação de perigo, beleza. Agora, hoje em dia é muito comum aquele estresse crônico, né? Aquele estresse que é gerado por uma preocupação diária e contínua, gerando um estado, um aumento de um hormônio chamado cortisol. Perfeito. Esse cortisol aumentado de forma crônica, o que a gente chama de hipercortisolismo, pode alterar níveis de testosterona e prejudicar a libido. Perfeito. E a gente pode até citar o caso, por exemplo, de dificuldades financeiras, né? Dificuldades financeiras é uma das coisas que altera a questão da libido. Sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente coloca atividade física para melhorar essa situação de estresse, a gente, de uma forma indireta, melhora o estresse, consequentemente, melhora a libido também. Então, a atividade física ela vai entrar como um modulador desse estresse. Então, várias vezes, assim, eu já tive a experiência de estar em momentos assim de sabe, muita coisa na cabeça, muito estressante. E eu fui correr, eu fui jogar tênis. E aí depois, quando você volta, o problema continua. Mas você já encara aquele problema de uma maneira diferente. Você já começa a olhar possíveis soluções para aquilo ali, e aquilo parece que já não está tão
pesado sobre você. Perfeito. Então, eu acho que a atividade física, com a capacidade que ela tem de liberar neurotransmissores, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são extremamente positivos nesse sentido, a gente, de uma forma indireta, acaba melhorando. Um outro fator, por exemplo, que também está muito relacionado à questão da libido, são algumas doenças, como hipertensão, diabetes. Então, doenças psiquiátricas também, ansiedade, toque, sim, a própria depressão que a gente citou. A própria depressão. Então, quando eu, através da atividade física, eu consigo assim, modular ou melhorar algumas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, indiretamente eu melhoro a libido. Alguns medicamentos, já que a gente estava falando sobre isso, também são medicamentos que podem alterar a libido. Então a gente tem, por exemplo, o uso de alguns antidepressivos, né? A fluoxetina, a sertralina. E aí é até interessante a gente falar que quando o indivíduo percebe que essas medicações estão interferindo na sua libido, é importantíssimo conversar com o psiquiatra a respeito disso. Uhum. Porque hoje a gente já tem no mercado algumas medicações que não interferem tanto. Então, às vezes, é possível manter o tratamento e trocar essa medicação, sim, de forma que você consiga fazer uma modulação disso melhor. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente hipertenso e esse paciente está usando beta-bloqueadores, uma losartana, por exemplo. A gente sabe que beta-bloqueadores, eles são medicamentos que podem alterar a libido. Então, se eu pratico atividade física e melhoro a minha condição cardiovascular, melhorando a minha hipertensão arterial, indiretamente eu posso, né, melhorar a minha libido, porque talvez eu possa não usar medicamento, eu posso evitar o uso desse medicamento. Perfeito. E, consequentemente, melhorar isso. Perfeito. Agora, como você falou, existem, assim, é uma condição multifatorial. Às vezes você está tudo ajustadinho, você não é diabético, você não é hipertenso, você pratica atividade física, sua parte hormonal está tudo bem, só que seu filho está doente, seu filho está internado. Ou faleceu um membro da família. Pois é. Então, a libido, ela assim, tem essas questões onde a gente não pode... É multifatorial. É multifatorial. Trauma, então, por exemplo, vamos falar de trauma, né? Um abuso sexual na infância, independente do sexo, masculino ou feminino. Um abuso sexual na infância, ele pode ser impactante para o desenvolvimento da libido, né? E até a própria construção pessoal da sexualidade ao longo da vida, né? As crenças, a questão da ancestralidade, o que se aprendeu de sexo, né, durante o crescimento, né, quem foram as pessoas que realmente foram os avatares, assim, as pessoas com quem você se identificou enquanto homem, enquanto mulher, tudo isso entra na construção da sexualidade, que também vai impactar lá na frente a libido, né? Agora, eu estou falando também, assim, sobre a questão da atividade física de uma forma específica na libido. Sim. Eu não estou falando sobre, assim, sobre o desempenho sexual. Perfeito. Que também a atividade física pode promover, assim, e aí a gente pode falar sobre isso. Mas a gente vai falar disso, tem pergunta aqui nisso. Vamos lá. E tem também, assim, talvez a gente entre nessa parte também, da ação de neurotransmissores que acontecem durante a atividade física. Eu ia até te perguntar isso, né? Na verdade, assim, se a gente for pensar no ciclo da resposta sexual, a gente tem lá, né, a fase do desejo. Na fase do desejo, você tem lá um estímulo, é um estímulo erótico, ou o próprio estímulo com a parceria. E esse estímulo vai fazer o quê? Vai atingir áreas cerebrais, né? Vai alterar percepções em nível cortical que vão liberar os tais neurotransmissores, né? Normalmente, você tem lá a noradrenalina, você tem as melanocortinas, você tem a ocitocina, enfim, você tem um grupo de hormônios além dos esteroides que vão mexer com a questão da resposta sexual, né? E quais as principais substâncias, se a gente for pensar na atividade física propriamente dita, né? Quais são as principais substâncias liberadas durante a prática de exercícios físicos que agem ou contribuem para melhorar o desejo sexual, né? Já que a gente falou aí, né, do estímulo, né, e das substâncias que chegam nesse estímulo.
Então, para a galera entender, de repente quem está vendo aí falando neurotransmissor para a gente, é muito tranquilo, né? Neurotransmissor e tal. Mas para a galera que está É legal que falar tá o que ouvindo, são os neurotransmissores. que são os neurotransmissores, gente? Então, são substâncias, vamos entender assim, que comunicam um neurônio com o outro. Então, você tem uma célulazinha nervosa e ela quer falar com a outra. Então, uma das maneiras com que isso acontece é através da liberação dessas substâncias entre uma célula e outra, para que elas possam falar a mesma coisa, para que elas possam falar a mesma língua. Então, para a gente entender, seria mais ou menos isso. Então, conforme eu estava falando, a gente precisa fazer algumas mudanças, né, durante a atividade física. Os principais neurotransmissores seriam as catecolaminas e a acetilcolina, mas em se tratando de libido, nessa questão sexual, as principais seriam as endorfinas, a dopamina, né, fantástica, e a serotonina. Né? Então, a atividade física é um grande liberador de endorfina, né, que dá aquela sensação de prazer, de bem-estar, atua no centro de prazer e recompensa. Então, é um neurotransmissor que é muito relacionado com a atividade física. A dopamina também é um dos outros, que é um dos neurotransmissores que também... E que tem relação direta com o ciclo da resposta sexual. Sim, tem relação direta. A serotonina também faz essa regulação emocional, né, dá aquela sensação de felicidade, né, de melhora de ansiedade. Então, assim, eu diria que seria a serotonina, a dopamina e as endorfinas. Então, esses neurotransmissores, eles podem, assim, exercer um papel estimulante, excitatório, né, que vai facilitar essa ação a nível de sistema nervoso central, fazendo com que essa libido possa ser, assim, desencadeada, né, como se fosse ligar aquela chavezinha, né. Então, esses neurotransmissores seriam muito importantes e que são, assim, extremamente frequentes e comuns na atividade física, né? Por isso que a gente pode traçar esse link, né, entre atividade física e libido, né? E a testosterona? Porque você sabe que são necessários níveis mínimos de testosterona para que você possa, né, aumentar o desejo sexual, né? Como é que fica a testosterona na atividade física? Porque tem uma relação, né? Tem. Então, inclusive foi bom você ter falado isso, Nária, porque geralmente as pessoas, elas acham o seguinte: não, estou com problema de libido, algum problema sexual, seja qual for, e fala, não, meu problema é testosterona. Ah, é verdade. Então, não, gente, não é tudo testosterona. Não é tudo testosterona. Isso é importante ficar muito claro. A gente Isso. sabe que precisa de níveis mínimos, mas não significa Sim. que tudo é testosterona. Sim, não significa que tudo é testosterona. Sim. Como a gente estava falando, é uma questão multifatorial. Mas, de fato, a atividade física, ela libera alguns hormônios que são extremamente importantes e que vão regular uma série de funções, entre eles a testosterona, né? Então, é um hormônio que vai ter um papel fundamental tanto no homem como na mulher. Fato. É importante dizer isso. Sim, porque as pessoas acha que é só o homem que precisa só de o homem testosterona. que tem testosterona, que Não. só Não. que um é o hormônio masculino e o outro é o hormônio não. A mulher também Sim. tem testosterona, produz testosterona, só que menos do que os homens, né? Mas a testosterona também exerce um papel fundamental e nesse aspecto a testosterona está ligada sim à libido, está ligada ao desempenho sexual, está ligada à ação no sistema nervoso central. Parece que ela tem uma ação nas mulheres em onde ela se torna colaborativa. Sim, ela é transformada em deidrotestosterona e aí isso mexe com os receptores para aumento da libido. Sim. A testosterona também ela tem ação no órgão genital feminino. Sim, aumentando em questão lubrificação. de lubrificação e tal.
Então, a testosterona... Assim, a gente acha que só o homem é que tem uma vascularização em que você tem lá, né, enche lá os corpos cavernosos, né, para você ter um entumecimento. Mas no caso da mulher também. Só que não é tão visível, porque na verdade esse entumecimento, ele vai dar, né, mais interno e também no clitóris. Então, na verdade, isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Sem dúvida. A única diferença é que no homem você vê por conta do pênis ficar erétil. Na mulher não é tão evidente. Sim, exatamente. Então, a atividade física, ela melhora os níveis de testosterona? Sim. A atividade física, ela colabora para que isso aconteça. Quando a gente compara pessoas sedentárias e pessoas que praticam atividade física, a gente tende a encontrar níveis maiores de testosterona nos praticantes de atividade física. Qual é o tipo de atividade física que favorece isso? Geralmente os exercícios de resistência, de força, onde você estimula esse tipo de contração muscular, são os que melhoram, o que gera um maior estímulo para a liberação de testosterona. Ou seja, musculação, crossfit, né, que são exercícios de peso, de resistência, são os melhores nesse sentido quando a gente fala em testosterona. Né? E, inclusive, são exercícios muito bem recomendados para mulheres na menopausa, né? Sem dúvida. Pois é, a menopausa, ela é, assim, um momento, assim, delicado, que eu acho que a gente precisa ainda muito abordar, falar muito sobre esse assunto. Eu vejo, assim, que tem muitas mulheres que, de certa forma, ficam desamparadas nesse momento, com muitas dúvidas, mas, de fato, existe nessa fase uma queda de alguns hormônios. Então, você tem uma diminuição da testosterona, androstenediona, do DEA, de estrogênio. Sim. Então, assim, é um momento em que essa baixa de hormônios acaba interferindo também na libido e na questão do desempenho sexual. Né? Agora, é importante a gente dizer que na menopausa não existe um padrão para todas as mulheres. Não. E, assim, eu posso falar porque também eu já passei por essa fase, né? Eu já entrei na menopausa, já tem 3 anos. E eu não tive nada daquilo de fogacho, de calores, nem diminuição de libido eu não tive. Na verdade, eu tive muito mais, foi déficit cognitivo. E o que a gente percebe, conversando com outras mulheres, né, ainda mais a gente no atendimento em sexualidade propriamente dito, cada mulher responde à menopausa de uma forma única. Então, reposição hormonal não é para todo mundo. Sim. E não reposição hormonal também não é para todo mundo. Sim. Na verdade, você tem que avaliar cada caso individualmente para ver o que aquela mulher efetivamente precisa para que ela seja amparada, como você disse, né, naquilo que é necessário para ela. Né? Para mim, a reposição hormonal foi fundamental para eu resolver o meu déficit cognitivo. Porque, assim, como eu danço, né? Eu estava ficando com dificuldade de guardar coreografia e não estava me reconhecendo. Na verdade, isso foi o que me alertou para a menopausa, porque como eu usava o Dilmirena, eu não tinha menstruação mesmo. Então, assim, ficou difícil para mim até definir se eu estava ou não estava na menopausa, né? Quando eu comecei a ter o déficit cognitivo de não conseguir acompanhar a coreografia, opa, tem alguma coisa errada, né? Vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. E foi aí que eu comecei a perceber. Não entrei propriamente na menopausa, fiquei naquela perimenopausa, em que você já começa a ter uma queda dos hormônios, mas você ainda não entrou naquele quadro típico, né, de perda hormonal significativa, né? Então, foi imediato, foi começar a reposição e voltar a ser a mesma pessoa que era antes. Assim, é impressionante, né? Agora, foi o que eu falei, isso não é um padrão, eu não sou um padrão. Na verdade, cada pessoa vai responder diferente. Tem mulheres que começam a reposição hormonal e se sentem mal. Tem muitos efeitos colaterais. E aí, cada caso é cada caso. Mas aí, Naira, por exemplo, já que a gente está falando dessa questão hormonal, e a atividade física, e a libido, e a questão sexual, a atividade física ela tem um papel importante, porque como eu estava te falando, como essas mudanças elas são necessárias, essas mudanças hormonais elas são necessárias,
o nosso organismo ele vai se acostumando a fazer essa pulsatilidade dos hormônios. Então, em alguns momentos, eu vou precisar mais desse hormônio, em outros momentos eu vou precisar menos. Então, o nosso corpo ele vai se acostumando a essas situações. É como se ele desempenhasse uma certa flexibilidade hormonal, sabe? E aí a natureza é fantástica. Sim. Por exemplo, olha só que coisa fantástica. Quando, durante a atividade física, eu aumento o glucagon e a insulina cai. Só que os receptores das células, eles se tornam mais sensíveis à insulina com a atividade física. Então, apesar do hormônio baixo, o receptor fica melhor. Então, quer dizer... Por isso é indicado para quem tem resistência periférica à insulina. A insulina, exatamente. Então, da mesma forma, quando você, com a idade, às vezes você já tem, com envelhecimento celular, receptores que não são tão ativos à chegada dos hormônios, a atividade física ela vai colaborar para que você possa tornar as suas células mais sensíveis àqueles hormônios. Perfeito. Sabe? Muito legal então, isso é muito interessante e a atividade física ela colabora muito para isso. Muito show, muito show. E Dilo, uma vez iniciada uma atividade física, tem algum tempo médio? Existe um trabalho, alguma coisa que fale de algum tempo médio para que as pessoas comecem a perceber uma diferença na melhora da libido? Ou isso é mito, isso não existe, ou isso é diferente para cada um? Como é que é isso? Pois é, Naira, essa sua pergunta assim... Capciosa, né? Pois é. Por que eu fiz essa pergunta? Porque as pessoas querem saber, querem né? Ser lógico. Assim, quem está com baixa libido, cara, eu vou começar a fazer exercício físico. Quando é que eu vou começar a sentir uma diferença? Sim, o que as pessoas querem saber, né? Querem saber, lógico. Bom, por que eu estou falando que é uma pergunta simples, mas que ao mesmo tempo ela é uma pergunta difícil? Porque existem vários aspectos que estão envolvidos nisso, né? Qual o tipo de atividade física que a pessoa fez? Perfeito. Né? Qual a intensidade desse treino que ela está fazendo? Caminhar, por exemplo. Ou ela vai correr, não sei. Qual é a frequência com que isso acontece? Será que ela faz uma vez por semana? Será que ela está fazendo 6, 7 vezes por semana? Qual é o volume desse treino? Se é um treino mais aeróbico, se é um treino mais anaeróbico. Então, assim, a característica desse treino vai diferenciar essa resposta. Qual é a idade dessa pessoa? Será que é uma pessoa jovem? Será que é uma pessoa com mais idade? Então isso faz diferença também. Perfeito. Como é que era a condição cardiovascular antes dessa pessoa? Será que essa pessoa era uma pessoa totalmente assim inativa? Será que era uma pessoa que já praticava atividade física? Perfeito. Será que antes era um atleta? A gente sabe que existe a memória muscular. Então, qual é esse indivíduo que a gente está falando? Então, isso assim é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida porque vai depender de cada pessoa. E também existe um princípio, Naira, da individualidade. Então, vamos supor que nós tenhamos assim mesma idade, mesmo sexo, mesma função, praticamos a mesma atividade física. Esporte. Então, às vezes, um determinado tipo de treino ele vai ser altamente responsível. O indivíduo ele vai responder muito bem àquele treino e o outro não vai responder tão bem. Eu até estava vendo uma curiosidade, né? Eu fiz aquele teste Genera, né, de avaliação, e é legal porque pela avaliação genética você consegue saber qual é o seu tipo de fibra muscular e qual é a fibra muscular, e dentro dessa fibra muscular, qual é o tipo de exercício que responde melhor a essa fibra muscular. Tem isso também, né? Ou seja, a sua genética também traz qual é o tipo de exercício físico que traz uma melhora no seu metabolismo geral. Isso é muito interessante. Sim. É por isso que algumas pessoas falam que o ideal seria o esporte escolher a pessoa e não a pessoa escolher o esporte. Porque geneticamente algumas pessoas apresentam algumas características de fibras musculares. Então existem fibras musculares de contração rápida, contração lenta, tipo 1, tipo 2. Então, algumas pessoas elas já apresentam uma característica genética que favorece alguns esportes. Perfeito. E outras apresentam uma outra característica que favorece outro tipo de modalidade. Mas não quer dizer que você também não possa exercer adaptações que vão acontecer, desenvolver, né? Mas de fato existem assim características genéticas
que facilitam um determinado esporte. E determinadas habilidades. E determinadas habilidades, sem dúvida nenhuma. Então, assim, mas eu não quero ficar sem te responder isso, tá? De uma forma geral, por exemplo, quando você começa um trabalho de musculação, né? Vamos botar aqui um trabalho de força, de resistência, você vai criando pequenas adaptações na sua musculatura, adaptações celulares, mitocondriais, neuronal. Geralmente, de 6 a 10 semanas, para você ter assim, uma percepção de melhora muscular. Viu, tá? meu povo? De 6 a 10 semanas. Tem que ser persistente. Quando a gente fala de atividades aeróbicas, então, sei lá, a gente vai começar a correr, pedalar, tal. Aí a gente já pode ter algumas melhoras no nosso sistema cardiovascular, de débito cardíaco, né, de perfusão tecidual, num tempo um pouco mais curto, de 4 a 6 semanas. Então, o ideal é alinhar essas duas atividades, né, se for possível, né? O ideal, assim, que a Organização Mundial de Saúde recomenda e o colégio lá americano de medicina do esporte é no mínimo 150 minutos por semana, né? E o ideal é que você possa conciliar atividades de resistência, né, de força, com atividades aeróbicas, né? Isso seria o aconselhável do ponto de vista de saúde, né? Acho que eu tô bem então, hein? Então, mas aí, gente... Porque eu faço personal 3 vezes por semana e danço umas 4 horas por semana. Tá legal. 4 horas, 3 mais 4, 7 horas por semana. Não, você passou de... Passei. Tá bem. Tô bem. Então, mas olha só entendendo, porque geralmente, sei lá, de repente quem está vendo assim, mas peraí, por que eu vou fazer atividade física e como que isso vai, de alguma forma, melhorar a minha vida sexual? Né? Se você entender que a partir do momento que você faz atividade física, o seu coração vai ter que funcionar melhor, tá? Você vai ter que respirar melhor. Você vai ter que fazer a oxigenação melhor. Então, o seu corpo ele vai começar a preparar você para que chegue mais oxigênio e mais sangue para os tecidos. Então, perfeito, ele vai aos pouquinhos preparando o seu corpo para que você possa receber mais sangue e mais oxigênio nos tecidos. Aí, quando a gente fala de ereção, o que é ereção? É justamente o enchimento de sangue do corpo cavernoso. Perfeito. Então, quer dizer, e na mulher, quando você tem uma maior circulação na região do clitóris, uma maior lubrificação vaginal... Sim, até porque isso vai chegar lá nas próprias glândulas, né? Sim. De Skinner, de Bartholin, toda aquela região ali vai ser lubrificada. Então, quando eu melhoro essa capacidade de vascularizar melhor os meus tecidos, de oxigenar melhor os meus tecidos, de melhorar a perfusão tecidual, eu consigo também melhorar a minha atividade sexual. Perfeito. Porque eu melhorei a minha capacidade cardiorrespiratória e de perfusão tecidual como um todo. Então isso acaba melhorando. Perfeito. Entendeu? Muito show. Agora, respondendo essa sua pergunta, vamos botar aí, né, nas atividades cardiorrespiratórias de 4 a 6 semanas e nas atividades de força e resistência de 6 a 10 semanas, assim. Show. Então, galera, às vezes você começou a correr num dia, calma. O resultado vai chegar. Persistência. Né? Tem que ter persistência. Paciência e persistência. Isso. E a prática, né, de atividade física, esses benefícios, eles vão acontecendo de uma forma um pouco crônica, né? Não é assim não é uma condição aguda, né? Não. Onde a gente vai de um dia para outro melhorar. É crônica e com feedback positivo. Sim, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais você mantém aquela situação, melhores vão ser os ganhos ao longo do tempo. Sim. E eu percebo isso muito claramente, porque eu comecei a fazer balé clássico com 40 anos, né? Uhum. E assim, eu achava quase impossível que eu conseguisse fazer alguma coisa. E eu consegui, inclusive, botar ponta. Apesar da idade. Então, na verdade, o corpo vai se adaptando à atividade. Aquilo que você acha é como a pole, né?
praticante de pole dance. Assim, você olha aquela barra e você começa a fazer os movimentos. Se você não tiver persistência, na primeira semana você não volta mais para aula. Sim. Porque, tipo assim, não vou conseguir fazer isso nunca. Com o tempo, o corpo vai se adaptando, você começa a fazer coisas que você não imaginava que você seria capaz de fazer. Quer dizer, aquilo que você tentou há 2 semanas atrás e que parecia dificílimo, você assim, gente, como é que eu estou conseguindo fazer isso com certa facilidade? Né? Então, é muito por aí. O corpo se adapta. Ele vai se adaptando. E isso até, assim, é um mecanismo de proteção que o corpo ele começa a exercer para conseguir estar capacitado para esses desafios. Então, se, por exemplo, eu começo a pegar um determinado peso em um dia, e aí, se o meu organismo não conseguisse melhorar, se adaptar para essas situações, eu não conseguiria pegar um peso maior no outro dia. Perfeito. Então, ele de uma forma muito inteligente, vai criando adaptações que vão permitindo que a gente possa fazer esse crescimento, vamos dizer esse assim. Upgrade. Né? Isso. E isso vai acontecendo tanto na forma assim, de capacidade muscular, de força, de potência, como na melhora cardiorrespiratória. Né? Perfeito. Bom, e na sua anamnese, na consulta de medicina do esporte, cabe perguntar sobre a vida sexual e sobre a libido do seu paciente? Como é que você aborda isso com o seu paciente? Ou você acha que ainda é um tabu para perguntar? É difícil chegar nessa pergunta? Naira, assim, não é a primeira coisa que eu pergunto, tá? Claro. Nem é. Dentro da medicina esportiva nem seria a primeira coisa, né? Eu acho que, assim, isso tem sido, assim, muito comum nos meus atendimentos, mas até pela questão multifatorial, eu vou escutando muito a pessoa, eu vou escutando o paciente. Então, assim, outros assuntos a gente vai abordando e é como se fosse a gente, sabe, conquistando uma certa confiança ao longo da consulta, para que a gente possa falar isso de uma maneira assim mais tranquila, mais natural. Primeiro fazer o vínculo com o paciente, né? Para que o paciente se sinta à vontade para falar sobre esse assunto. E assim, é engraçado, né, que alguns pacientes, quando eu falo assim, olha, mas isso também pode interferir na libido e tal. E eu queria aproveitar e falar que não está muito bom, não. Então, às vezes acontece até assim, sabe? E eu percebo assim que nas mulheres, elas têm uma facilidade maior de tocar nesse assunto com relação aos homens, né? Sim. Parece que, no geral, os homens, eles têm uma... Não, assim, eu faço consultas de sexualidade de mulheres e de homens, né? É muito mais difícil para os homens. São as consultas geralmente mais desafiadoras. São as consultas mais desafiadoras. Eu sinto Ainda mais quando se trata de falar disso com uma mulher. Com certeza. Né? Então, são as consultas mais desafiadoras. Com certeza. Mas, assim, por que isso acaba sendo uma situação importante a ser abordada também? Porque não é incomum, no atendimento, eu relacionar a questão da atividade física com processos de obesidade, de emagrecimento, sabe? E, às vezes, assim, eu não atendo um atleta. Eu adoro, né, quando é um atleta. Mas, às vezes, eu tenho que fazer o caminho inverso, que é estimular uma atividade física num paciente sedentário, num paciente que está obeso, que está com sobrepeso. E aí, nesse aspecto, é muito comum, devido à obesidade, ao sobrepeso, isso gerar uma alteração metabólica e muitas vezes influenciar a libido e a questão sexual. Entendeu? Então, é muito frequente isso acontecer. Sim. Então, isso acaba fazendo parte dessa consulta. Às vezes, o próprio paciente relata isso, sabe? E acaba... E eu imagino que, assim, a semelhança da consulta de sexualidade, você tem que pensar na parceria daquele paciente também. Nossa, nem fala. Assim, vou te dar um exemplo. Se eu estou tratando... É relativamente comum, às vezes, você ter uma mulher com vaginismo que tem uma parceria que tem disfunção erétil.
Aí, por algum motivo, ela ficou incomodada, resolveu tratar o vaginismo. E aí, como é que fica se você não trata o parceiro com disfunção erétil? Acabou a vida sexual do casal, né? Sim. Então, na verdade, quer dizer, porque de alguma forma, naquela situação disfuncional, eles estavam equilibrados e estava ok. No momento que você desequilibra um, mesmo que seja para uma situação melhor, vai desequilibrar aquela balança do relacionamento. Então, na verdade, quando você recebe um indivíduo que tem essa queixa, que você vai tratar e ele tem um parceiro ou uma parceira, você tem que pensar no parceiro e na parceira. Como é que a gente vai fazer? Vamos ter que tratar os dois. Sim. E eu imagino que dentro da medicina do esporte também, se você aborda essa questão, você tem que perguntar com a parceria, como é que está a questão da parceria? Porque aí, senão você desanda ali aquela relação, né? Aquele equilíbrio daquele relacionamento. Naira, assim, você tocou num ponto que é muito importante, assim, e quando a gente fala disso, de trabalho que a gente faz com esse paciente com relação a sobrepeso e obesidade, a questão do meio social, de com quem ele convive, assim, é fundamental. Então, assim, a gente ouve histórias assim, bom, olha, tem paciente que fala assim, doutor, são 15 dias aqui que eu faço meu planejamento alimentar certinho, que eu faço minha atividade física, beleza. Quando meu marido desembarca e vem para cá, aí Pronto. Acabou, bagunçou tudo. Nossa, Bagunçou imagina. É. Porque aí ele desembarcou, ele quer Desembarcou. atenção. E outra, às vezes são hábitos diferentes, né? Alimentação diferente. Então são situações em que seria ótimo se a consulta fosse conjunta. Em conjunta, com um casal. Porque o outro parceiro, ele precisa entender a situação, sabe? Geralmente, quando tem essas situações, eu peço para ver o outro e depois faço com os dois. Porque, na verdade, eu preciso entender a realidade de cada um. Para depois tentar pensar numa estratégia de unir essas realidades numa questão, num bem comum, né? Vamos dizer assim. Então, é isso. Às vezes você tem, assim, em casa, na sua casa, o seu marido, a sua esposa, sei lá quem, que às vezes te ajuda. Às vezes a outra acaba prejudicando pelos próprios hábitos, não que ela queira prejudicar. Não. Não é isso. Não é isso. Mas pelo hábito, pela vida que ela já está acostumada. E isso acaba sendo um fator muito muito interessante que você abordou, né? Essa questão do meio, do parceiro, que a pessoa tá, isso é Show. Legal mesmo. Show. E assim, existem, a gente, dentro da sexualidade, a gente fala muito dos exercícios de Kegel. O que é isso? Houve um médico ginecologista chamado Arnold Kegel, que em 1948 ele promoveu, ele criou alguns exercícios que serviam para fortalecer o assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? São os músculos que são da nossa base, que a gente senta neles, né? E esses músculos são músculos que sustentam os órgãos da pelve e os órgãos do abdômen, né? E então existem exercícios que foram criados por esse Dr. Kegel, que inicialmente eram específicos para mulheres e principalmente para tratar incontinência urinária. Com o passar do tempo e com novos trabalhos que foram feitos, hoje a gente já sabe que os exercícios de Kegel, eles também são excelentes no tratamento de algumas disfunções sexuais e melhoram realmente a questão sexual, porque eles mexem com musculaturas da pelve, né, que estão relacionadas aos órgãos sexuais, né? E também aumenta a questão da vascularização na região e tudo mais, né? Então, dentro da parte sexual, a gente sabe que existem músculos que a gente vai trabalhar para melhorar essa questão sexual. Depois a gente até vai trazer aqui uma fisioterapeuta pélvica para a gente falar basicamente, especificamente disso. Mas assim, dentro da medicina do esporte, existem exercícios específicos para melhorar o desempenho sexual e a libido que podem ser abordados, que podem ser prescritos? Olha, Nara, como um todo, se a gente for pensar assim, que a atividade sexual ela acaba sendo uma atividade física, né? Então, estima-se sim que você tem um gasto aí de acima de 150 quilocalorias, né? Por uma atividade física, uma atividade sexual de aproximadamente aí meia hora. Meia hora é bastante tempo, né? Então,
Acho que com meia hora você gasta mais de 150 quilocalorias, né? Então, de fato, o seu desempenho vai ser melhor se você tiver uma capacidade muscular melhor, né? Como um todo. Então, é lógico que existem grupamentos que estão mais associados, com certeza. Eu entendo que assim, o grupamento de sustentação, de base, que a gente chama de core, né? Que são aquele grupamento de músculo que envolve que suportam, que geram estabilização, né? São músculos que geram estabilização de ombro, quadril, lombar, abdômen. Então, esses grupamentos, eles são extremamente interessantes de serem trabalhados, de serem exercitados, porque eles geram o princípio da sustentação, da estabilização. Então, são músculos abdominais, o transverso abdominal, reto abdominal, iliopissoso, o bíceps femoral. Então, são músculos que, como se fossem fazer uma certa sustentação, né? Isso é muito importante. E além desses, existem alguns músculos que são importantes, né, de serem trabalhados também, pensando na questão, né, de atividade sexual. Sejam os músculos abdominais, os músculos do assoalho pélvico, né, como você falou, e aí já existe esses exercícios específicos, né? Estou aprendendo aqui com você também. Os glúteos, os flexores de quadril e os músculos de sustentação de coluna também são importantes. Então, assim, eu citaria principalmente nessa questão, né, de pensando num trabalho muscular, principalmente esses músculos da base, né, que a gente chama de sustentação, os músculos que envolvem o core, e os músculos abdominais, o assoalho pélvico, glúteos, os flexores de quadril e os músculos, principalmente, que geram sustentação na sua coluna vertebral. Hoje em dia, Naira, assim, a gente já olha assim, a musculação e os trabalhos, né, não somente a musculação, mas todos aqueles que geram força, resistência, esse tipo de trabalho, de uma maneira assim, muito mais interessante, assim, de uma maneira a olhar isso como sendo um exercício que promove qualidade de vida. Perfeito. Né? Perfeito, como um todo, como né? Um todo, né? Como um todo. A questão não é que eu quero ficar forte. Não, nós somos seres holísticos, né? Isso. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, a questão do bem-estar físico, ele, além de estar relacionado a hábitos saudáveis, alimentares, sono, né? Diminuição do estresse do dia a dia, a questão de exercitar os músculos faz parte desse cuidado diário. Exatamente. Então, assim, o que eu queria passar é que essa consciência de exercitar os seus músculos, de trabalhar a sua musculatura, ela vai muito além de eu estar preocupado com uma atividade ou com outra. Perfeito. Ela vai na questão de qualidade de vida e de longevidade. Perfeito. Né? Então, a gente sabe que hoje em dia a gente já olha o nosso órgão muscular até como um órgão endócrino também. Então existem alguns hormônios que são liberados por células musculares que atuam de uma forma a melhorar o seu metabolismo, né, de melhorar o seu tecido adiposo. Então a gente está pensando, quando eu falo isso, eu estou pensando assim em qualidade de vida, em longevidade, e aí é lógico que isso também vai melhorar a questão da atividade sexual, né? Vai ser assim, como pensando no indivíduo como um todo, né? Dilo, queria que você falasse um pouquinho sobre o uso abusivo dos anabolizantes, né? Porque a gente sabe, a gente está falando tanto aqui, né, de exercícios físicos para melhorar a questão sexual e de repente a gente tem um uso inapropriado, inadequado, que às vezes pode vir a fazer o efeito reverso. Pois é, Nara, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque hoje isso é uma realidade hoje em dia. Inclusive, eu acho que essa abordagem sobre os esteroides anabolizantes deveria ser assim, mais conversado isso, sabe, em termos de sociedade médica. Porém, assim, existem indicações para o uso, sabe? Tanto é que você tem ali o Dorateston, o Deposteron, o Decadurabolin, você tem farmácia. Sim. Se tem farmácia, porque tem indicação para uso, tá? Mas de fato existe assim um uso assim inadequado. Tem um mercado negro disso, né? Existe um mercado paralelo também com relação a isso, e muitas pessoas usam sem
acompanhamento médico, sem indicação, o uso de forma abusiva. E o que isso pode gerar, a gente pensando nessa questão, né, de saúde sexual? Quando a gente usa um esteroide, assim, principalmente com doses que sejam suprafisiológicas, acima do que deveria ser, isso vai gerar no nosso sistema nervoso ali, no hipotálamo, numa região, gente, do hipotálamo, a ideia de que a gente não precisa mais fabricar o nosso próprio hormônio esteroide. Então, o nosso corpo entende que a gente já está legal, olha, eu não preciso mais produzir. Lógico, está vindo de fora, né, então eu não preciso mais produzir. Então, enquanto a pessoa está usando o hormônio esteroide, ela está conseguindo níveis ali acima do que deveria. Quando ela para de usar, o órgão que fabrica, no caso o homem, os testículos, e a mulher, isso é melhor, vou dizer por quê, o testículo ele entra num estado de falência. Perfeito, a chamada falência testicular. A falência testicular, né? E em casos em que ocorre atrofia testicular. Ou seja, olha a como produção, é que isso é grave, gravíssimo, né? A produção natural dele vai ficar prejudicada. E aí é por isso que se faz um chamado TPC, que é terapia pós-ciclo, para tentar estimular esse testículo a voltar a produzir a sua testosterona normalmente. Então, o uso de esteroide ele pode ser extremamente prejudicial nessa questão que envolve a libido, e o desempenho sexual e a saúde sexual, porque nesse momento em que você parou de usar o esteroide, você vai ter toda essa carência do hormônio androgênico, né? E toda essa consequência da falta desse hormônio. Entre elas, essa questão que envolve libido e saúde sexual. E aí, por que na mulher isso é um pouquinho melhor? Porque na mulher, a testosterona, por exemplo, ela é produzida em grande parte, vamos botar aí 50% pelo ovário, 25% pela adrenal e 25% é conversão em tecidos periféricos, como tecido adiposo e pele, né? Então, ela não sofre tanto essa flutuação desses hormônios quando ela usa o esteroide. Então, mesmo que ela esteja usando de uma forma assim, suprafisiológica, acima do que deveria, depois quando ela para, essa ruptura ela não é tão agressiva para a mulher quanto que em comparação ao homem. Então o homem ele sofre muito com essa queda. A mulher é um pouquinho melhor, né? Mas também sofre, tá? Sim. Mas também acaba não deixa sofrendo. De ser deletério da mesma forma. Não deixa de ser. E isso, assim, por isso que é importante que isso possa ser discutido, sabe? Inclusive eu acho, Naira, que a medicina do esporte ela veio ocupar uma área em que onde poucas pessoas conversam sobre esse assunto, sim, sabe? Então, eu acho que para muitos profissionais é mais fácil falar assim, não é proibido, não, em vez de explicar, não se deve usar, exato, em vez de você orientar por que não se deve usar. Sim. Mas falta informação. Falta informação. Então, será que existem alguns que eu posso usar? Será que existe alguma dose? Será que existe uma forma segura de utilizar? Eu acho que assim, seguro nunca vai ser, tá? Sim. Porque reações adversas acontecerão, mas tudo vai depender de dose e tempo que você está usando. Né? Perfeito. Então, isso vai ser muito importante e eu acho importante a gente abordar esse assunto, porque isso é muito pouco discutido, é muito pouco falado, tem muito pouca ciência nisso, tem muito poucas pesquisas. Então eu acho interessante aqueles profissionais que abordam esses assuntos e que podem também a gente como sociedade evoluir nesse aspecto. Mas é muito interessante a sua pergunta e acho assim que a pessoa que usa, gente, procura o médico, tem que ter acompanhamento médico. Sim. Não faça nada porque o amigo está usando. Com certeza. Você é um indivíduo, seu amigo é outro. Então você vai ter uma reação, seu amigo vai ter outra reação. Perfeito. Então
procure um profissional capacitado e adequado para te ajudar nesse processo. Muito bom. E falando em orientação, né, em acompanhamento, a gente não pode deixar de falar que alguns exercícios, quando executados de uma forma inadequada e sem orientação, podem fazer uma sobrecarga no assoalho pélvico. A gente falou aqui tanto, né, do assoalho pélvico, falou dos exercícios de Kegel, quanto o assoalho pélvico é importante dentro da questão, né, da parte sexual, né, da relação sexual. Então, importante também ter uma orientação na execução dos exercícios para não fazer sobrecarga no assoalho pélvico, que possam, a longo prazo, fazer prolapso genital, prolapso retal, enfim, né, e dificultar, inclusive, a questão sexual. Uhum. É muito bom você falar isso também. Mais uma vez a gente vem falar sobre a questão da orientação. Então, que você possa procurar profissionais capacitados para isso, nessa parte de educadores físicos que são especializados nesse assunto. Então, eu nem poderia aqui indicar nenhum tipo de exercício, que não é a minha, mas assim, existem pessoas capacitadas para poder indicar os melhores tipos de exercícios e atividades, né, para fortalecer esses músculos do assoalho pélvico, né, como a gente estava falando, esses músculos de sustentação, esses músculos que possam proporcionar uma qualidade de vida melhor e uma atividade sexual melhor. Bom, gente, agora a gente tem uma brincadeira para fazer, né? Eu trouxe umas posições sexuais aqui, mas é importante a gente deixar claro em que não é necessário fazer nenhuma posição sexual mirabolante para ter prazer. Prazer está muito longe da posição que você escolhe, né? Tá? É um outro capítulo que também é multifatorial e que tem é sistêmico, e a gente já falou sobre isso aqui outras vezes e vai tornar a falar várias vezes. Mas para aqueles que gostam, para as pessoas que gostam de se aventurar em posições diferentes, né, e gostam de testar novas posições, eu trouxe algumas posições aqui para, de brincadeira com o Dilo, falar sobre a dificuldade da performance, né, necessária, muscular, né, a performance muscular necessária para a execução dessas posições, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a primeira aqui, né? Espero que esteja dando para ver. Volta só um pouquinho lá. Bom, podemos começar por essa também, sem problema. Essa daí a gente chama de diamante bruto, né? Na verdade, é a mulher por cima, né? Apesar de ser uma posição que ela é relativamente fácil, algumas mulheres relatam muita dificuldade de executar essa posição, né? E aí, Dilo, quais são as questões musculares, assim, o condicionamento eu acho que pro homem ali tá super tranquilo, tranquilo, né? Tranquilo. Tá tranquilo, você tá relaxadão. Na verdade, são as mulheres que reclamam. Reclamam da coluna, reclamam do joelho. Eu acho que o homem não vai reclamar, não. Ele tá ali tranquilo. Tá de boa. Tá super de boa. Mas a mulher, eu acho que talvez ali a questão seja mais os flexores de quadril, né? A questão que envolve quadril, né? Aí tem questão de flexibilidade, de flexibilidade, né? Até entrando nisso. O core também, né? O core, os flexores de quadril ali. Eu acho que aí entra também mobilidade. Quando você falou de flexibilidade, é interessante que a gente estava falando de atividade física, mas a gente esqueceu de falar um pouquinho de alongamento. Sim, que é fundamental. Os alongamentos, eles também são uma forma, né, de atividade que você pode também trabalhar a sua flexibilidade. Sim. E já que a gente está conversando assim, para quem gosta de testar uma posição diferente, uma coisa nova, eu acho que essa flexibilidade também poderia ser interessante através dos exercícios de alongamento, né? Bom, mas nessa aí eu acho que para a mulher, assim, seria a questão que envolve quadril, os músculos de sustentação, e acho que seria isso. Core, abdômen, né? Um pouquinho, né? O abdômen. Acho Força nas coxas, né? Do quadríceps, né? Um pouquinho quadríceps, acho que seria isso. Show. Passa pra gente a próxima. Bom, essa daí é o carrinho de mão, né? Essa eu acho desafiadora pros dois, né? Cara, essa
Não, você vê que é necessário que você tenha uma certa capacidade assim, muscular, né? Uma capacidade para poder... Você vê que para o homem ali, ele precisa ter uma boa sustentação ali de membros inferiores, porque ele está com o joelho flexionado, né? Sim. E com o apoio, né, de todo membro inferior e tronco da mulher em cima dele. Então, é ele que está fazendo assim, a sustentação maior ali, né? Sim. Então, e você vê que ele está retinho, a coluna está retinha. A coluna está reta, mas você vê que ele está colocando ali toda a sua sustentação e todo o apoio do membro inferior da mulher ali sobre a parte de coxa ali, principalmente, né? Então, ele precisa ter uma boa... Cara, essa posição aí não é fácil, não. E para ela também não é fácil, porque ela tem que sustentar. Para ela também não é fácil, cara, mas ele tem que ter ali uma boa sustentação de quadril, né? Os bíceps também, né? Porque ele está segurando os pés. Pois é, ele está segurando os pés, mas o que me chama mais atenção seria assim, a capacidade muscular de coxa ali. De manter o peso dela ali. Manter o peso dela ali. Assim, aí é uma posição que está envolvendo vários agrupamentos musculares, né? E é necessário você ter uma certa capacidade, né? De resistência e potência muscular nesse tipo de posição. E eu acho que até para os dois, né? Porque ali ela usa também os braços e é necessário ali também a questão do core, né? Sim, o abdômen ali, né? A sustentação de abdômen. Verdade. Para se manter na posição. Bom, agora vamos a essa sobe e desce. Essa aí já é mais tranquila, né? Em relação à anterior, com certeza. Em relação à anterior. Essa aí, assim, você vê que para a mulher, eu acho que essa posição é mais tranquila, você vê que ela está sendo sustentada ali pela ação principalmente do quadril e de antebraço, né? Pela sustentação do braço, ela está apoiando assim, sobre a cama também. Mas ela pode dar uma ajudinha para ele com o quadríceps, né? Pode, sem dúvida. Mas assim, essa é uma posição, pelo menos me parece ser mais difícil ali para o homem também, pela sustentação que ele tem que ter. Agora, você vê que ele está com a base firme ali, né? Tem que ter um bom trabalho dos músculos de membro inferior também, da perna. E nessa aí entra a questão também de bíceps e dos músculos do antebraço também. Sim. Que são importantes. Assim, resumindo, você vê que às vezes para essas posições diferentes, para essas coisas que envolvem atividade sexual, como é interessante você ter um bom condicionamento físico geral, né? De uma forma geral. Sim. Porque isso vai proporcionar que todas essas novidades assim, né, de posição, que isso seja uma coisa prazerosa, né? Você possa se aventurar. Que você possa, né, fazer uma coisa diferente, se aventurar, uma posição diferente, né? E como que você já tendo essa capacidade, isso se torna uma coisa mais tranquila, mais prazerosa, tal, que você vai curtir. Agora imagina você tentar isso ali sem condicionamento físico sem nenhum. Condicionamento, cara. É muito difícil, seguinte nem cara. anda. Pois é, cara. Então. Vai para o ortopedista porque a coluna saiu do lugar. Pois é. É isso aí. Dilo, muito agradecida. Foi uma delícia fazer esse podcast com você, porque assim, muito legal, foi um bate-bola muito gostoso, que fluiu. A gente nem viu a hora passar. Muito obrigada. Cara, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Realmente passou rápido, foi muito legal a gente estar conversando sobre esse assunto, né? Que são duas coisas que se conectam e que uma melhora a outra. Então, muito obrigado pelo convite. Queria deixar aqui uma lembrança com você. Não acredito, sério, gente. Não acredito. Nada, Não acredito. É a minha camisa lá de atividade física. Então, para você praticar atividade física... Muito obrigada. Eu estou precisando fazer uma consulta com você. Então porque já está marcado. Eu quero voltar a correr, mas eu tenho uma lesão de quadril. Por causa do balé, eu preciso até... fazer uma avaliação mesmo. Tá bom. Gratidão, adorei. Muito obrigado, Naira. Adorei. Obrigado, tá? Valeu. Querido, muito obrigada. Obrigado.
É isso, gente. E acompanha a gente no Pode Sexo, Pode Tudo. Estamos todas as quintas-feiras. Se tiverem alguma dúvida, né, acompanha a gente no @nairacir e no podcast Macaé também. E qualquer coisa, a gente está por lá para responder qualquer pergunta. Se precisar do Dr. Dilo Modesto, ele está na Clínica Salutare, na Rua Capuco, no bairro de Cavaleiros. É isso aí. Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano.